mais um sábado para a gente aprender mais de Deus, para a gente ficar cada vez mais craque na Bíblia. Espero que todos estejam muito bem, espero que a sua família esteja bem, espero que a sua semana tenha sido muito boa. E para a gente começar o nosso culto infantil, o que a gente faz? A gente fala com Deus, certo? Então, se você quiser pode fechar os seus olhinhos, pense em Deus. Como é bom poder começar o dia na presença do Senhor e poder falar com Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, obrigada por mais uma semana que o Senhor nos dá, obrigada por ser tão bom, tão maravilhoso para nós. Te pedimos a tua bênção para esse culto infantil, que tudo o que vamos aprender fique guardado na nossa mente e no nosso coração. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Amém! Muito bem! Vamos cantar então? Essa música vocês já conhecem, então vamos cantar bem forte. Nós nos conhecemos melhor e conhecemos a Jesus. É somente através da palavra de Deus que nós podemos saber quem Deus é e quem verdadeiramente nós somos, viu? E agora a gente vai aprender essa música aqui, que fala sobre o amor de Cristo. Então vamos cantar. Cristo nos chama.
linda, né? Você sabia que Cristo te chama? Cristo, ele te chama para falar do amor dele para as outras pessoas. E nós estamos vendo isso na nossa série de lições. Você sabe que nós estamos com uma série nova? Nós estamos falando sobre a história da igreja. Estamos contando primeiro sobre os primeiros cristãos. Se você é a primeira vez que está por aqui, depois você vai lá e vai assistir os outros cultos infantis que nós estamos contando como que foi que tudo aconteceu, como que a igreja surgiu. Está sendo muito legal, nós estamos aprendendo lições muito importantes sobre a história da igreja, sobre como ser cristão, o que Jesus nos ensina a ser. E eu também quero aproveitar e já convidar a todo mundo a seguir a nossa igreja nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também seguir o nosso pastor nas redes sociais dele. Ele está fazendo algumas lives também pelo Facebook, aqui também no YouTube. Então, vai lá, segue a gente nas nossas redes sociais, que nós estamos sempre postando material diferente, material para todas as idades. E também participa do culto com a gente. Todo domingo às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto online. Por enquanto a nossa igreja está se reunindo online, porque por causa dessa pandemia nós ainda não estamos no nosso lugar físico. Então, mais fácil ainda, você consegue ir lá, você vem aqui no canal e assiste o culto com a gente, interage com a gente, louva a Deus com a gente. Cada culto está sendo um melhor que o outro, nós também estamos sendo ricamente abençoados. Então, hoje quem vai contar a história pra gente, mais um capítulo da nossa história, é a tia Roseli. Então, tia Roseli, pode vir, conta essa história pra gente e eu tenho certeza que vai encher o nosso coração de entendimento e de alegria. Então, pode vir, tia Roseli. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos novamente juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a Bíblia. A Bíblia nós sabemos que é a palavra de Deus. Então agora nós vamos ler um versículo, nosso versículo de hoje, que está em 1 João 3:23, que diz assim: Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Nossa, que versículo bonito, né? Vamos ler todos juntos? Está em 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Ou algumas versões falam como Ele nos amou. Quando nós estamos brincando, vocês já brincaram de algum jogo? Nesse jogo, geralmente tem regras. Por que tem a regra? A regra tem para que todos os jogadores, eles consigam seguir o jogo da forma que é feito, como ele ensina. E a Bíblia, a palavra de Deus, também nos ensina que Deus colocou algumas regras aqui dentro para nós, que essas regras são chamadas de mandamento. Isso mesmo, mandamento. Um mandamento, quando ele é dado por Deus, ele tem que ser obedecido, ele tem que ser cumprido. E quando Deus fala, ele dá esse mandamento, ele diz que nós temos que cumprir e fazer como uma regra de um jogo. Ele falou, está falado e tem que fazer daquela forma. Então eu quero ensinar 2 mandamentos nesse versículo que diz aqui da palavra de Deus. Primeiro mandamento, que nós creiamos no nome de Jesus. Esse mandamento é para aqueles que aceitam a Jesus. O que é crer? O que quer dizer crer? É aceitar, é fazer de todo o coração, é crer de todo o coração.
Essa é a primeira coisa, que é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento que Deus fala é que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Só que tem um porém, crianças. Nós só conseguimos cumprir o segundo mandamento, que é amar uns aos outros, se nós crermos em Jesus. Esse crer em Jesus é que é algo muito especial. Por que especial? Porque só pode amar, só pode fazer esse segundo mandamento aqui que Deus falou de amar, se nós crermos em Jesus. Por que ele é especial? Porque só uma pessoa que já aceitou Jesus no seu coração, que já creu em Jesus como o único e suficiente Salvador, somente uma pessoa dessa forma, que já aceitou Jesus, ela consegue ter esse dom especial, que é amar o próximo. E hoje, durante a nossa lição, nós vamos estar falando sobre isso. Você vai ter a oportunidade de hoje aceitar a esse Jesus. E você que já é salvo, que já aceitou Jesus, você vai poder conhecer um pouco mais desse amor especial. Você sabia que Deus te dá esse amor especial para amar as outras pessoas? A nossa história de hoje se passa, eu vou mostrar esse mapa para vocês, numa cidade que se chama aqui nessa época que a gente está, de Cesareia. Cesareia era uma cidade portuária. Nossa, o que quer dizer portuário? Portuário é onde existe porto, onde se atracam os navios, porque ela ficava numa região de mar. E era uma cidade muito grande, populosa, e tinha muito comércio por causa desse porto. E nessa cidade de Cesareia viviam muitos judeus e muitos gentios. Bom, vamos ver o que é gentio. Sabe o que era gentios? Eram as pessoas estrangeiras. As pessoas estrangeiras que, por exemplo, alguém do Brasil muda lá para Portugal. Ele acaba se tornando um estrangeiro numa outra cidade. Então, os gentios, eles eram estrangeiros aonde os judeus moravam e tinha terra prometida por Deus. Eles estavam morando ali e os judeus foram morar lá. E eles se misturaram. Só que era assim, o povo judeu, por causa da lei mosaica, por causa de Moisés, quando eles chegaram na terra prometida, Deus falou para o povo que eles não podiam se misturar. Então, o judeu, ele tinha que casar com um judeu. Se chegasse algum povo, os gentios, diferente ali, eles tinham que, não podiam ter contato com esse povo. Então era assim, o judeu ficava aqui, vamos dizer assim, e os gentios aqui. Então eles não se falavam, judeu e gentil não se falavam, eles não comercializavam entre eles. Então judeu não comprava nada de gentil, nem gentil nada comprava de judeu. E também eles não se visitavam. Não podia um judeu entrar na casa de um gentil, jamais. E nem o judeu permitir que o gentil entrasse na casa dele, porque isso não era permitido por Deus. Então eles eram totalmente afastados. Mas tinha crianças, uma pessoa, um soldado que morava nessa cidade que eu falei, ele morava em Cesareia, e ele era um soldado romano, mas ele era um centurião. E o nome deste soldado romano, este centurião,
centurião. Por que ele era centurião? Porque ele tomava conta de 100 soldados. Ele tinha 100 soldados que obedeciam a ele. E esse centurião, esse soldado, esse centurião que morava lá em Cesareia, ele era um soldado, ele era uma pessoa, o nome dele é Cornélio. Cornélio, ele morava ali, mas ele era um homem temente a Deus. Cornélio, sabe o que Cornélio fazia? Ele orava todos os dias a Deus. Ele não era um judeu, ele era um gentil. Então, mas ele, provavelmente ele morava aqui, cresceu naquela cidade, morava ali, e ele ficou conhecendo o Deus verdadeiro, que era o Deus dos judeus. E ele orava a Deus. E outra coisa, sabe o que ele fazia? Ele dava esmola aos pobres. Então, o Cornélio, ele estava sempre próximo, sempre fazendo bem para aqueles que mais precisavam. Ele dava dinheiro para essas pessoas. E certa vez, Cornélio estava em sua casa, como ele sempre fazia, só que Cornélio ele já estava fazendo um jejum de 4 dias. O que é jejum? Jejum é quando a gente não come nada. E ele fazia 4 dias que ele não comia e ele estava em oração. E quando ele foi orar, às 3 horas da tarde, ele estava lá ajoelhado orando. Cornélio levou aquele susto assim, porque ele olhou e ele viu que apareceu diante dele, crianças, um anjo. E olha a boca aberta de Cornélio, ele levou aquele susto, ele olhou, até ficou com medo, se afastou. Nossa! E ele até pensou, o que será que eu devo ter feito de errado? Porque apareceu um anjo assim, e será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Olha, o anjo disse assim, Cornélio, as tuas orações e as esmolas que você dá, o bem que você faz a seu próximo, chegou até Deus. Olha que coisa mais linda. Ainda o anjo disse assim, você vai fazer uma coisa, Cornélio. Você arruma alguns dos seus servos e um soldado e você vai mandar ele ir até Jope. E lá em Jope tem um certo Simão, por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um outro Simão, um amigo dele. E você vai mandar esses servos ir lá e chamar Pedro para vir até aqui Cesareia, na sua casa, porque ele vai te contar uma história muito linda. Ele vai falar algumas coisas que você precisa saber. E nessa hora o anjo sumiu, desapareceu. E Cornélio imediatamente chamou 2 servos dele e mais um outro soldado que trabalhava junto com ele. E a Bíblia diz que esse soldado ele era muito piedoso. Quer dizer que ele também era um homem muito bom, que fazia coisas que agradavam a Deus. E aí o Cornélio chegou para esses 3 servos e disse assim, olha, vocês vão até Jope e lá vocês vão na casa de um certo Simão, curtidor, e vai porque Pedro está lá na casa desse homem. Vocês batam na porta e falem para Pedro vir até Cesareia, que eu estarei esperando por ele. E eles foram. E aqui, olha, eu quero mostrar para vocês o nosso mapa. Cesareia ficava aqui. Era uma cidade perto do mar. E Jope também. Jope estava aqui. Cesareia de Jope era 50 quilômetros. E eles foram. E chegaram lá em Jope e foram andando até chegar em Jope. Mas enquanto isso, crianças,
Então, era perto de meio-dia. Pedro subiu no terraço da casa lá do Simão Curtidor. E sabe o que Pedro foi fazer? Pedro estava com fome, mas era perto do meio-dia e ele foi orar. E quando ele chegou lá, estava orando, Pedro, ele teve uma visão. Uma visão é como um sonho, vamos dizer assim. Você sonhar acordado, você está com os olhos abertos, aquela cena quando você está sonhando passa e ele teve essa visão. Mas essa visão, sabe o que era? Ele via descer do céu como um grande jarro assim derramando um grande lençol branco e nesse lençol branco estavam tudo quanto era réptil, quadrúpede e também aves. E esses animais que estavam nesse lençol eram animais que para o judeu era considerado impuro. E ele ouviu uma voz que falava assim: Pedro, mata e come. Pedro levou um susto, ele falou: não, Senhor. Ele falou assim: não, eu não posso matar e comer algo impuro, aquilo que é abominável, que o Senhor proibiu que nós fizéssemos. E mais uma vez, o Espírito Santo falou para Pedro: mata e come. E Pedro mais uma vez disse assim: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso comer, matar e comer coisas impuras, imundas, sujas. Mais uma vez o lençol desce com todos os animais e mais uma vez o Espírito Santo fala para ele: Pedro, mata e come. E mais uma vez Pedro não tinha entendido ainda. Ele falou: não, eu não posso fazer isso. Não, matar e comer esses animais impuros, de jeito nenhum. Jamais entrou qualquer comida impura vindo de qualquer animal na minha boca. Jamais eu comi algo impuro. Dessa forma, quando por 3 vezes apareceu e depois sumiu. E Pedro ficou assim pensativo, né? Pensando nessa imagem, ele disse assim: nossa, o que será isso, né? Que coisa estranha que o Espírito Santo está me mostrando. Enquanto Pedro estava lá no terraço pensando, né? Pensando nessa imagem que ele tinha visto lá, bateram na porta. Pá, pá, pá. E aí, o amigo de Pedro, Simão o Curtidor, desceu para atender a porta. Enquanto ele foi atender a porta, Pedro estava lá no terraço pensando: o que será que é isso? O que será que queria dizer isso? E o Espírito Santo disse assim para Pedro: olha, estão aí embaixo 3 homens. Eles vieram te buscar e você não hesite de recebê-los e acompanhá-los até onde eles vão falar para você ir. E aí os homens perguntaram: não, é aqui que está Pedro hospedado? E o Simão disse: é aqui sim. E nessa hora Pedro chegou e recebeu os 3 homens. E Pedro convidou: podem entrar, entrem. Olha só, crianças, aqueles homens entraram e passaram a noite ali. E aqueles 3 homens contaram que eles eram homens enviados por Cornélio. E Cornélio, ele era o quê? Gentil. Mas como Deus havia falado para Pedro, para receber essas pessoas, o Espírito Santo tinha falado: recebe esses homens. Pedro recebeu, obedeceu a Deus. Agora imagina, né? Pedro estava assim: o que será que Deus quer fazer com isso? Eu estou recebendo gentios. E aqueles homens ficaram ali com Pedro, eles comeram, dormiram ali
E no dia seguinte, Pedro convidou mais alguns irmãos ali de Jope e eles subiram até Cesareia. Eles fizeram o caminho ao contrário, estavam em Jope e subiram até Cesareia e foram até a casa do centurião Cornélio. E chegando lá, Pedro entrou, só que, sabe o que aconteceu? O Cornélio, ele tinha convidado todos os seus parentes e ele tinha convidado vários amigos seus e Cornélio estava muito curioso para saber o que é que Deus ia falar através de Pedro. Então ele reuniu todas as pessoas na sua sala e quando Pedro entrou na sala lá na casa de Cornélio, sabe o que Cornélio fez? Cornélio correu e ajoelhou e se prostrou para adorar a Pedro. Só que Pedro falou: não faça isso, Cornélio, porque eu sou homem. Eu sou um homem comum como você. Eu não mereço ser adorado. Olha, e aí o Cornélio levantou e Pedro começou a falar para todas aquelas pessoas. E ele começou, sabe falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus. Ele começou a falar sobre o amor de Deus, falou sobre Jesus, que Jesus é o perfeito Filho de Deus, que Deus enviou Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou e que ele voltou ao céu e que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que se entregarem a ele. E aí Pedro contou toda a história do amor de Deus pelos homens, porque Deus queria que Cornélio e todas aquelas pessoas eles ouvissem do amor de Deus. Porque olha, Cornélio, ele cria em Deus, ele fazia as coisas que Deus, ele fazia o bem para as pessoas, mas Deus sabia que faltava uma coisa para Cornélio, era receber Jesus no seu coração. E quando Pedro começou a pregar, a falar de Jesus para aquelas pessoas na sala, sabe o que foi que aconteceu? Uma coisa assim muito linda, muito maravilhosa. O Espírito Santo desceu naquele lugar e batizou todos aqueles homens com o Espírito Santo, como havia acontecido lá no Pentecoste. Vocês lembram? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então foi isso que aconteceu naquela sala. Aquele lugar foi cheio do poder de Deus e o Espírito Santo desceu como fogo, como aconteceu em Pentecoste. E Cornélio começou a falar em línguas. Outras pessoas ali da sala que estavam ali, os parentes, os vizinhos, várias pessoas começaram a falar em línguas e eles receberam o poder de Deus porque eles creram em Jesus. O poder de Deus foi tão lindo que eles receberam o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Pedro, naquela hora, ele se lembrou daquela visão do lençol cheio de animais imundos. E ele conseguiu lembrar do que é que Deus queria falar para ele. Sabe o que Deus queria falar para eles? Por quê? Porque os judeus e os gentios, eles não se comunicavam. Eles moravam tudo no mesmo território, mas os judeus não gostavam dos gentios e os gentios não se misturavam com os judeus. E aí Deus mandou a revelação para Pedro, dizendo assim, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus, ele ama todos por igual e que Deus tinha enviado Jesus não é só para os judeus, porque naquela época lá, Pedro, os discípulos e os judeus, eles achavam que Deus tinha enviado Jesus para pregar o evangelho, que tinha enviado Jesus para morrer na cruz só por causa dos judeus. Então, Pedro, ele pôde ver
que Deus ele não fazia acepção de pessoas, que Deus queria mostrar para ele que Jesus tinha vindo também não é só para os judeus, mas também para os gentios, e que o evangelho de Jesus tinha que ser pregado para todas as pessoas. Eu quero falar uma coisa para você. Talvez você esteja pensando assim: eu tenho que falar de Jesus só para quem é da minha família, porque eu amo as pessoas da minha família, então eu vou falar de Jesus só para as pessoas da minha família. Não, você tem que falar de Jesus para as outras pessoas. Talvez tenha algum amiguinho seu que a cor da pele dele não é igual à sua. Tenha talvez algum amiguinho lá na escola que às vezes ele está sentado numa cadeira de rodas. Talvez você tenha algum amiguinho na sua escola que ele se comunica pelas mãos, né? Libras. Talvez tenha algum amiguinho lá na sua escola ou em outro lugar que você não gosta e fala assim: não, esse aí não, esse não. Era isso que os judeus faziam, eles estavam fazendo acepção de pessoas. E Deus queria mostrar para Pedro e para as outras pessoas e para os outros judeus que Jesus tinha vindo para essas pessoas também. E que eles tinham que pregar o evangelho para todas as pessoas. Foi isso que aquele lençol lá com aqueles animais e aquilo que Deus queria mostrar para Pedro. E nessa hora, aquelas pessoas, eles puderam conhecer do amor de Deus, não é mesmo? Deus fala que nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas. Então não importa a raça, a cor, se a pessoa do jeito que ela é, para Deus todos nós somos iguais. E nós temos que amar as pessoas do jeito que elas são. Todos são iguais perante Deus. Vocês lembram do nosso versículo que eu falei para vocês? Nós só conseguimos falar do amor de Deus e cumprir o mandamento de Deus se nós cremos em Jesus. E para a gente poder falar do amor de Deus e amar o próximo, aquelas pessoas que às vezes a gente acha que não merece o amor de Deus, talvez alguém que você fala: não, eu não gosto dessa pessoa. Ou essa pessoa não é igual eu, ela é de outra raça, ela é de outro país, ela é assim, eu não gosto dessa pessoa. Saiba que nós só pode amar essas pessoas quem realmente tiver Jesus no coração. Você gostaria de amar as outras pessoas e levar o evangelho e falar de Jesus para as outras pessoas como Deus ordenou? Você lembra que eu falei que para fazer isso, para fazer amar uns aos outros como Ele ordenou, como Deus ordenou, nós só conseguimos fazer isso se o amor de Jesus já entrou no nosso coração. Porque o amor de Jesus, ele é um amor especial. Se eu tenho o amor de Jesus, eu vou conseguir amar o próximo. Eu vou conseguir amar o meu amiguinho. Eu vou conseguir amar aquela pessoa que não gosta de mim. Eu vou conseguir amar as outras pessoas. Às vezes a gente anda pela rua e vê aquela pessoa, aquele morador de rua, aquela pessoa que está com a roupa suja. E muitas pessoas às vezes têm preconceito. A pessoa olha para aquela pessoa suja e fala assim: não, eu não vou chegar perto dela não. Mas não é isso que Deus ensina. Deus, ele falou que nós temos que amar a todas as pessoas. Não importa como elas sejam. Se ela está suja, se ela está limpa, se ela é rica, se ela é pobre. Não, Deus fala que nós temos que amar uns aos outros. Mas olha, crianças, nós só podemos amar uns aos outros se nós já tivermos esse amor especial de Jesus no nosso coração. Então, você que ainda não tem Jesus no coração, você primeiro precisa crer. Você precisa crer que o nome de Jesus, que Jesus veio, morreu
e ressuscitou e aceitar a Jesus no coração. E você que já aceitou Jesus no coração, como você pode fazer para amar as outras pessoas? É falar do amor de Deus, esse amor especial. Se você já tem Jesus no coração, você já tem esse amor especial. E você pode falar desse amor especial. De que forma, professora? Você pode falar, olha, eu vou te dar um exemplo. Você pode compartilhar esse vídeo para a pessoa poder ouvir sobre essa história, sobre o amor de Deus com outras pessoas, com os seus amiguinhos. Falar do amor de Deus na sua escola, para os seus vizinhos, falar do amor de Deus para os seus parentes, para a vovó, para o vovô, para o titio, para a titia. Você pode compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas. Basta você receber o maior amor, que é o amor de Deus no seu coração. Vamos falar mais uma vez o nosso versículo? 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. E eu quero deixar um desafio para você essa semana. Que você fale do amor de Jesus para as outras pessoas. Que você compartilhe o amor de Deus. Que você fale que Jesus veio, morreu, mas que Ele está vivo e um dia Ele vai voltar. Que você possa compartilhar desse amor de Jesus. Você gostaria de fazer isso? Compartilhar do amor de Jesus para as outras pessoas? Para os seus amiguinhos, para os seus parentes? Então eu quero orar com você agora e falar para você agora. Você que ainda não recebeu Jesus, abra o seu coraçãozinho e fale para Jesus vir morar no seu coração. E assim que você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo, ele desce e vem sobre você. E ele te dá uma alegria, ele inunda todo o seu coração, todo o seu corpo. E você vai ter vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. E você que já tem Jesus no coração, você tem que sentir esse amor. Você tem que pedir para o Espírito Santo sempre te capacitar, te ajudar, para que possa você falar de Jesus para outras pessoas. Para que outras pessoas possam conhecer esse amor de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero entregar agora o meu coração a Ti. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados. Purifica, Senhor, o meu coração e que eu possa ser uma criança obediente e que ame as outras pessoas e que fale de Jesus para as outras pessoas. Me abençoa, Jesus, eu te recebo agora e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você, durante essa semana, você possa compartilhar do amor de Deus e sentir esse amor pelas outras pessoas e compartilhar esse amor de Deus para as outras pessoas. Ok? Combinado? Então, durante essa semana, o desafio é você compartilhar do amor de Deus, falar do amor de Deus para as outras pessoas. Eu quero desejar para você uma boa semana, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida, criança, que você possa ser uma criança obediente, uma criança que obedeça a Deus, para que você possa ser uma criança feliz, porque aqueles que obedecem a Deus, eles são pessoas felizes, como nós vimos aqui na nossa lição. Quero te desejar uma boa semana, que Deus abençoe você, um grande beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau!